Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começando o estudo de estatística. Vamos ver aí um pouquinho sobre as medidas de dispersão e depois acerca das medidas de posição, né? As medidas de dispersão, basicamente, variância e desvio padrão, vão indicar para a gente aí a questão da regularidade, para comparar dois conjuntos de valores e aí quanto menor o desvio padrão, quanto menor a variância, mais regular é esse conjunto de valores, ok? Então, a variância é uma medida de dispersão usada também para expressar o quanto um conjunto de dados desvia da média. Inicialmente nós vamos calcular o desvio em relação à média e depois utilizar a expressão aí para o cálculo de variância amostral e de desvio padrão. E quanto menor o desvio padrão, quanto mais próximo de zero, mais homogêneos são os dados. Então a gente pode fazer uma análise separada, Então quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. E quando eu comparo dois conjuntos de valores, o que apresenta menor desvio padrão é mais regular, ok? Então vamos lá. Numa pesquisa sobre as notas de 5 alunos em 2 testes distintos, os valores encontrados foram expostos abaixo. Então aqui a gente tem 2 testes e 5 notas para cada um. Encontre a variância e o desvio padrão nos 2 testes. Então inicialmente a gente tem que calcular aqui a média, Então basta somar os valores e dividir pela quantidade, no caso aqui 5. Então vai ficar 30 por 5 é 6. A gente pega cada valor menos a média, Esse é o desvio em relação à média. Aqui menos 3, menos 2, menos 1, 2 e 4. Depois a gente leva ao quadrado cada valor desse. Então aqui menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 4 ao quadrado. Somando todos esses valores aqui vai dar o total aqui de 34. Então a variância é 34 dividido por n menos 1. A gente tem 5 valores, 5 menos 1, 4. Então 34 por 4, 8,5. O desvio padrão é a raiz da variância, a raiz de 8,5, aproximadamente aí 2,92. Então, tanto a variância quanto o desvio padrão amostrais, a gente faz exatamente assim, dividindo por n menos 1. Bom, próximo teste, teste 2. A gente pega todas as notas, vamos somar todos os valores e dividir por 5. Então aqui a média deu 10. Cada valor menos a média, então encontrei todos os valores, eleva ao quadrado, soma todos os valores, 58. 58 por 4, 14,5. Raiz de 14,5, aproximadamente 3,81. Então aqui a gente tem a variância e o desvio padrão. Ok? Bom, segunda questão. A média aritmética dos pesos de um grupo com 20 pessoas é de 32 kg e a média de outro grupo com 80 é 70 kg. Então a média aritmética dos pesos das pessoas dos dois grupos é... A gente sabe que a média é o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Nesse caso aqui, se a gente multiplicar cruzado, média vezes quantidade de valor, a gente vai ter exatamente o somatório desses valores. Então observe, se a gente pegar aqui inicialmente 70 vezes 80, a gente vai ter exatamente 5.600. E 32 vezes 20, 640. Somando esses valores aqui, a gente vai ter 6.240. Quando dividir por 100, que é a quantidade total dos dois grupos aí, eu vou ter 62,4, letra E, tranquilamente. Então, observem só, a gente pega a quantidade de pessoas vezes a média. Com isso, a gente acha o somatório de todos os valores. Novamente, a média aritmética entre 50 números é igual a 38. Então, quando eu pego 50 vezes 38, dá 1.900. O que significa isso? Somatório de todos os valores. Dois números são retirados, os 55 e 21. Então, 1.900 menos 55 com 21. Dá 1.824. Calcule a média aritmética dos números que restaram. Então, 1.824 dividido por 48. Tínhamos 50 números inicialmente, foram retirados 2. Então, 48 dá exatamente 38, letra D de dado. De acordo com os dados, a média, a mediana e a moda em milhões de litros são respectivamente iguais a... Então, a gente tem aqui 12 meses, de janeiro até dezembro, e no eixo Y a produção em milhões de litros. Então a gente pega inicialmente todos os valores e vamos colocá-los em ordem. Então 5, 5, 6, 6 até chegar em 12. A média, basta somar todos os valores e dividir por 12. Vai dar aqui 8,5. A mediana a gente coloca em ordem e observa. Como são 12 valores, a gente tem que pegar os dois valores centrais, que no caso é o valor que está na posição 6 e o que está na posição 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma. Vamos somar os dois e dividir por 2. 8 com 10, 18. Por 2, 9. E a moda é o valor que mais aparece. Então, a moda é o número 10. Então, a resposta correta
Letra D, tranquilamente. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Utilizando os dados estatísticos do quadro, campeã foi qual equipe? Então percebam, pessoal, quando a gente fala de regularidade, a gente está falando de menor desvio padrão, ok? Então no caso aqui o menor desvio padrão, equipe 3, letra C. O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, então falou de regularidade, menor desvio padrão. Percebam que o Marco apresentou aqui 0,32 como desvio padrão e o Paulo 4,97. Então o candidato mais regular é o Marco, né? Pois apresentou aí menor desvio padrão. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos. A primeira luta foi entre os atletas, então vamos observar aqui. Mais regular, menor desvio padrão, 4,08. Menos regular, maior desvio padrão, 8,49. Então, a primeira luta foi entre os atletas 2 e 3. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Percebam, pessoal, que eu até frisei aqui no elevador, porque o quadro ele deu pra gente aqui as pessoas que entram no elevador e as pessoas que saem do elevador, e não as pessoas que estão no elevador. Então a gente tem que fazer uma conta simples aqui. 4 pessoas entraram, 0 saíram, então a gente tem 4 pessoas no elevador. 4 entraram, então 8, saíram 3, 5 pessoas no elevador. Entrou uma pessoa, saiu uma, continuou com 5 pessoas. Entraram 2, saíram 2, continuou com 5. Entraram 2 e não saíram nenhuma, então 7 pessoas. Aqui entraram 2, 9. Saíram 6, 3. Então, o número que mais aparece aqui é o 5, né? Então a moda é 5. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 30 até a de 2006. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? A gente sabe que mediana, né, é o valor central quando a gente tem uma quantidade ímpar de valores. E a média aritmética simples dos dois valores centrais quando a gente tem uma quantidade par de valores. Extraindo todos os valores aqui, a gente tem que o 4 aparece uma vez, o 5 aparece 2 vezes e assim por diante, né? Então, observem só. A gente tem aqui 18 valores, né? Então a gente tem 8 valores à esquerda, 8 valores à direita e os 2 valores centrais, né? Então se a gente somar 6 com 7, dividir por 2, ou olhar mesmo aqui, né? Entre 6 e 7, 6,5. Letra B de bola. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então vamos lá. Primeira coisa, a média, né? X, a mediana y e a moda z, ok? Para achar a média, a gente pode multiplicar 0 por 5, 1 por 3, 2 por 4, 3 por 3 e assim por diante. E dividir pela quantidade aqui de partidas, são 20 partidas. 45 por 20 dá 2,25, ok? A mediana, a gente sabe que aqui tem 20 valores, né? A gente divide por 2, dá 10. Então 10 e 11, né? A gente vai pegar esses dois valores, somar e dividir por 2. Essas posições, né? O 0 aparece 5 vezes, então 0, 0, 0, 0, 0. O 1 aparece 3 vezes, então 1, 3 vezes. O 2, 4. Então 1, 2, 3, 4. A gente pode parar por aqui, né, pessoal? Só a gente contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então a gente vai somar esses dois valores e dividir por 2. Vocês vão perceber que vai dar exatamente 2. A moda é o valor que mais aparece. Percebam que o 0 aparece 5 vezes, né? Então a moda é 0. Então, percebam aí que o x deu 2,25, o y deu 2 e a moda deu 0. O maior valor então é o x, depois o y, depois o z. Letra E. Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são... Então, ele quer as duas com maior média, né? Então, observem, pessoal, o seguinte. Se eu somar os valores 200 com 220 com 240 e dividir por 3, eu vou encontrar a média, né? Para cada um desses. Percebam que todos eu vou dividir exatamente por 3. Então, a gente não precisa fazer esse cálculo. Basta a gente somar os valores, né? Os dois que apresentarem maior somatório são os dois que apresentam também a maior média, né? Então aqui observem que todos os valores se aproximam muito de 200.
Então é só a gente pegar o que passa de 200, né? Então aqui não passou nada, aqui 20, aqui 40. Então para os alfinetes V, a gente tem aí 60 acima, né, de 600, né? Mantendo 200 como base para cada um. Então 200, 200, 200, a gente tem 600. Então a gente passou aqui 60, né? A gente tem 660. Aqui 200, 230 e 200. A gente tem 630. Percebam que o primeiro está ganhando o segundo. Aqui 50, 10 e 15, 75. Então esse está ganhando de todos por enquanto, né? O X. 75 aí acima de 600. Aqui 30, 30, 30, 90. Então a gente está 90 acima. Então por enquanto o X e o Y são os maiores. Aqui 160, está faltando 40 para chegar em 200. Vamos pegar emprestado aqui, ó. Esse 245 pode emprestar 40 para cá, aí fica 200, 210 e 205. A gente passou 15 de 600. Então, o X e o Y são os maiores, né? Os que apresentam maior média. Letra D, perfeitamente. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... Então vamos pegar aí o K, né? Mediana maior. O K. Primeira coisa, colocar em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. Então, 33, 33, 33, 34. Está em ordem, né? Então, a mediana, a gente soma os dois valores centrais, divide por 2. Mediana, 33. O L, quando eu coloco em ordem, os dois valores centrais, 33 e 34, aqui no meio, 33,5. O M, né? 34, 35, 35, 36, valor central, 35. N, 24, 35, 37, 40, valor central, 36, então mediana, 36. E o P, 16, 26, 36 e 41. Somando 26 com 36, dividindo por 2, vai dar 31. Então, o que apresenta maior mediana é o N, né? Então, percebam aí, letra D de dado perfeitamente. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Valeu!